Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, Grupo de Estudos do Livro da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 9, Lugares Assombrados. Antes, como de costume, vamos estar fazendo a nossa leitura da nossa página para a nossa harmonização. Depois fazemos a prece e damos início ao estudo. Então, a leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição Não Te Esqueças. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Vamos então elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento de estarmos reunidos em seu nome, estudando, aprendendo um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas oportunidades de renovação, de aprendizado, de evolução. Que o Senhor possa nos amparar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Que nós também possamos estar contigo, nos esforçando diariamente por nos tornarmos pessoas melhores, por olharmos com empatia para aqueles que nos rodeiam, buscando ser útil, buscando servir, buscando amar e nos doar aos nossos irmãos. Rogamos, Senhor, o alívio para cada um dos corações que estão sofrendo, que estão passando por perdas, por dificuldades nesse momento. Que o Senhor possa renová-los, ampará-los, assisti-los e envolvê-los em teu amor e em tua luz. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela sua mensagem, pelos seus exemplos, que renovam a nossa esperança e as nossas forças, pois sabemos que tudo passa. Obrigado por tudo, Senhor, graças a Deus. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite a Rita, a Jeane, ao Alessandro, a Aline Amorim, a Fernanda Ferreira, a Ana Cláudia Tito, a todos que estão acompanhando o estudo. Nós vamos dar início hoje ao estudo do capítulo 9, Lugares Assombrados, com a Ludmila, que vai estar conversando conosco. A Ludmila, por favor, boa noite. Boa noite a todos. Conforme o nosso irmão Humberto falou, capítulo 9, que vamos
conversar hoje, né? Estudar, bater um bate-papo sobre esse assunto, lugares mal assombrados. Será que existem? Será que é uma crendice popular, né? Quantas vezes na nossa infância a gente escutou de uma determinada casa abandonada, que ninguém podia chegar lá porque ocorriam ruídos, vultos, objetos estranhos, principalmente meia-noite, né? Acontecia de tudo nesses horários. Será que isso é verdade? Será que não é? Né? Sendo verdade, será que os espíritos preferem aqueles lugares, lugares desertos, casas abandonadas, né? O que fazer, né, para que esses espíritos saiam? Será que se fizermos exorcismo ou algum procedimento, será que isso funciona? Há uma forma de expulsar esses espíritos? Então, esses assuntos nós vamos abordar hoje no nosso estudo, com a ajuda dos nossos irmãos. E aí a gente inicia o estudo de hoje com um relato no livro Céu e Inferno, que conta sobre uma casa onde aconteciam esses fenômenos, né? E essa casa era conhecida por ser uma casa mal assombrada, porque aconteciam alguns fenômenos na casa, né? Ruídos, objetos, e essa casa ela ficou muito conhecida na época, no século XIX. Chegou a se fazer trabalhos de exorcismo na casa, porém sem sucesso. Isso não adiantou. E com o passar do tempo, né, devido a esse conhecimento dessa casa, chegou-se à conclusão que realmente havia um espírito responsável por esses fenômenos que estavam ocorrendo. E esse espírito foi chamado, ele foi evocado para uma reunião, aonde foi esclarecido o porquê dele estar causando esse tipo de fenômeno nessa casa dita como mal assombrada. Esse relato está lá no livro Céu e Inferno, que daqui a pouco nosso irmão Humberto vai falar um pouco mais sobre essa história. Mas voltando aqui no livro dos médiuns, né? A primeira pergunta é: os espíritos, eles realmente se apegam às coisas, né? Aos objetos, ou eles se apegam somente às pessoas? E os espíritos respondem: depende da elevação deles. Alguns espíritos, eles podem se apegar a objetos. É o caso daqueles espíritos que são espíritos avarentos, que estão muito ligados às coisas materiais. E eles realmente se ligam a esses objetos ou a determinados lugares. A gente não pode deixar de esquecer que os espíritos desencarnados são como nós, né? São do mesmo jeito que eles foram enquanto eles estavam na Terra. Então, eles têm os mesmos apegos, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, né? Quantos de nós já não nos apegamos a algum determinado objeto? Às vezes você vê um irmão que é muito apegado à sua casa, outro é muito apegado a uma joia ou a um carro. Será que quando ele desencarnar, como num passe de mágica, ele vai deixar todo esse apego? Não. Quando nós desencarnarmos, nós vamos prosseguir com o mesmo sentimento que nós tínhamos como encarnados. Então, se nós odiamos alguém, nós vamos continuar odiando. Se nós amamos, vamos continuar amando. E se nós somos apegados a determinados objetos, nós vamos continuar apegados. Daí a importância de nós nos mantermos sempre vigilantes com relação às nossas atitudes e com relação aos nossos pensamentos. A próxima pergunta é: os espíritos possuem algum lugar de predileção? Ou seja, né, os espíritos preferem algum lugar específico, ruínas, cemitérios, hospitais, né, que são lugares que as pessoas acreditam, né, falam que é lugar que casas abandonadas, que são lugares ditos como os lugares onde há mais presença de espíritos. E a resposta é: o princípio ainda é o mesmo. Os espíritos que não estão apegados à terra, eles vão aonde eles encontram oportunidade de amar. São aqueles que não estão apegados à terra. Todavia, há aqueles que podem momentaneamente ter uma preferência por certos lugares.
mas são sempre os espíritos inferiores. Porque a gente sabe que os espíritos superiores, eles têm outras preocupações. Eles não são mais apegados aos bens da terra. Eles não são apegados às coisas que tangem as coisas do mundo material, né? E já que o apego dos espíritos por uma localidade representa um sinal de inferioridade, essa é uma prova que são espíritos maus. Então, será que esses espíritos, né, que são apegados a determinados lugares, são espíritos maus? E olha a resposta: certamente não. Um espírito, ele pode ser pouco adiantado, mas isso não significa que ele seja um espírito mau. Não acontece o mesmo com a gente? Nós vemos muito isso, né? Numa reunião mediúnica, às vezes não só na reunião mediúnica, mas na casa espírita, muitas vezes chega um médium desequilibrado e ele chega falando que está sendo prejudicado por determinado espírito, que determinado espírito está perseguindo, está prejudicando. E aí, quando nós vamos conversar com um determinado espírito, a gente vê que ele não queria fazer mal. Muitas vezes, ele só percebeu que o médico podia ouvi-lo, né? Podia senti-lo, podia vê-lo. E aí, no momento de desespero, ele se ligou a esse médium. Não necessariamente ele quer desejar o mal daquele médium, daquela pessoa, quer ver aquela pessoa mal. Ele quer se sentir melhor, ele quer se sentir ouvido, compreendido. E aí ele se liga, visto que aquele médium está desequilibrado também, ele se liga. Mas ele não é uma pessoa mal. Às vezes é um espírito que não está muito bem informado, ele só precisa de uma informação, ele só precisa de uma oração para se sentir melhor e poder tomar o rumo dele. Então, a gente tem que tirar um pouco das nossas mentes, né, a ideia de que, às vezes, uma manifestação específica, o espírito ele é maléfico, o espírito está com maus sentimentos. Não necessariamente. Às vezes é um espírito que é pouco evoluído e está precisando de um amparo, né? E aí a quarta pergunta, que é muito interessante, porque nós associamos muito a presença de espíritos, conforme foi falado, a determinados lugares, né? Eu trabalho num ambiente hospitalar, e quantas vezes eu já não ouvi pessoas falarem assim: eu não posso frequentar o hospital porque o hospital tem muita energia negativa, tem muitos espíritos, porque é um lugar que desencarna muita gente, então eu não posso ir nesse lugar que eu passo mal só de chegar perto do hospital. Os espíritos preferem ficar lá, né? Quantas vezes eu já não ouvi um relato desse, né? Às vezes, até médium, eu já vi de próprios médiuns de casa espíritas falarem assim: eu não frequento determinados locais, porque lá tem muito espírito. E aí? Será que os espíritos têm alguma predileção? Nesse caso aqui foi específico relacionado a ruínas, né? Será que os espíritos têm a preferência por ruínas, que também já escutamos muito, né? Espírito prefere museus, ruínas, hotel fazenda, hospital, cemitério. E olha a resposta: os espíritos vão a esses lugares como vão a qualquer parte. A imaginação, porém, é despertada pelo aspecto que certos lugares atribuem à presença deles, o que é apenas um efeito natural. E aí ele dá exemplo, né? Quantas vezes, às vezes, uma sombra de uma árvore nós associamos à presença de um espírito, ou um animal que passa, faz algum barulho, nós não vemos, o barulho do vento, nós associamos à presença do espírito. Então, não é assim, né? E ele fala assim: os espíritos procuram de preferência os lugares habitados aos lugares isolados. Kardec, na sua inteligência, né, falou assim: olha, tá bem, os espíritos procuram lugares habitados, mas sendo os espíritos, conforme nós fomos como encarnados, há de convir que há pessoas que preferem a solidão. Então, será que não vai ter espírito também que vai preferir a solidão? E aí os espíritos respondem:
É por isso que não respondi de uma maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares desertos como a qualquer outro. E é bem evidente que aqueles que se mantêm afastados é porque isso lhes agrada. Não é motivo para que as ruínas sejam forçosamente lugares de predileção para eles, porque certamente há muito mais deles nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Que interessante, né? E a gente estudando a doutrina dos espíritos, nós temos que desmistificar certas crendices. A doutrina espírita, ela nos ensina que nem tudo é presença de espírito, nem tudo é influência. Muitas coisas são coisas nossas. Então, nós não podemos atribuir, muitas vezes, todo o nosso sofrimento, toda a nossa preocupação aos espíritos. A gente tem que se lembrar, uma vez eu recebi um ensinamento bem interessante quando eu comecei, acho que eu não sei se eu já relatei isso, quando eu comecei a trabalhar na instituição hospitalar, né, iniciante, desequilibrada mediunicamente, e aí sofria bastante por conta da influência espiritual, né, principalmente trabalhando dentro da terapia intensiva. E aí eu tinha essa visão, né? Ah, é muito sofrimento, é muito espírito, é muita coisa ruim, não vou aguentar. Aquela visão que muitas pessoas têm. E uma vez uma pessoa me falou o seguinte: onde há espírito sofredor, há sempre espíritos superiores a ampará-los. Não se esqueça disso. Aonde há sofrimento, também há luz dos espíritos de Jesus a consolá-los. Só que você, infelizmente, por uma questão de faixa vibratória, só consegue enxergar os espíritos sofredores e inferiores. É só mudar o foco, é só agir, fazer coisas boas, é só pensar coisas boas que você vai ter a visão das coisas boas também. Então, nós temos que focar, sempre que imaginarmos lugares de sofrimento, lugares angustiosos, nós temos que pensar que, na mesma proporção em que há espíritos sofredores nesses lugares, há uma falange de Jesus auxiliando esses espíritos. Os livros de André Luiz nos mostram muito isso, né? Quando vão nos vales de sofrimento, há sempre equipes de socorro espiritual, mas devido ao padrão vibratório, né, ao pensamento dos espíritos, eles não conseguem enxergar, mas o auxílio, o socorro está sempre lá para amparar esses irmãos. Prosseguindo na questão número 5, né, as crenças populares têm um fundo de verdade. Qual poderá ser a origem da crença dos lugares mal assombrados? E aí eu vou passar a palavra à nossa irmã Luciana, que vai continuar o estudo. Luciana, deixa eu só ver aqui os comentários. Primeiro, dar boa noite aqui a Silvia Lanes, ao Flávio Melo, ao Eduardo Mesmer, ao Newton Pereira, a Gisele Fagundes e a Esther Risuto. E tem um comentário aqui da Aline, que ela está comentando que no caso do Divaldo, o irmão desencarnado recente, sem querer, estava prejudicando o irmão que parou de andar. Né, acho que foi aquele caso do irmão dele que desencarnou, acho que vítima de um aneurisma, e em poucas horas o Divaldo começou a ter problema, né, de locomoção. E aí depois ele foi se tratar com uma médium, que na verdade não era um problema de saúde física, era um problema espiritual, que o irmão havia se aproximado do Divaldo e ele, sentindo a presença do irmão, acabou ficando com essa paralisia. Pode ir, Luciano. Boa noite a todos. Antes de mais nada, né, parabenizar as mamães do grupo, né, e as mães, né, dos nossos amigos do grupo, né, por esse dia tão especial, né, a nossa querida mãe Maria, né, por nos estar abençoando por mais um Dia das Mães, né, esse dia tão
especial, e eu digo que esse ano mais especial ainda tem sido, né? Esses 2 últimos anos, né? Bom, quando a gente fala, né, dessas crenças, né, em lugares assombrados, a gente vem culturalmente, desde pequenininho, a nossa geração, né, embora, né, a pele não entregue, né, não tem botox, né, é natural, mas na minha época, para eu dormir, quando eu era bebê, minha mãe me ninar, era cantada aquelas músicas já meio que, né? Hoje em dia a gente não vê, não escuta tanto, mas que a Cuca vai te pegar, Nana Neném, que a Cuca vai te pegar, né? Boi da cara preta, né? Então, assim, a gente sempre viveu culturalmente rodeado por situações, por cantigas, né? Desse tipo, né? A gente sempre, quando a criança vai fazer alguma coisa errada, a gente fala, olha, o homem do saco vai te levar, ali tem lobisomem, ali tem... A gente cria, né? Culturalmente, a gente cria, né, um ambiente assim, né? E se a gente, quando fala, quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que na medida que a gente imagina, né, que o nosso pensamento ele cria, consequentemente, a gente plasma, né, um ambiente daquele, no qual a gente está imaginando, no qual a gente está ali idealizando. Então, muitas das vezes, esses lugares, como diz na pergunta número 5, né, que fala, em geral, as crenças populares guardam fundo de verdade, e os espíritos falam, o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Então, nós, instintivamente, desde todos os tempos, trazemos com a gente essa bagagem, né, por acreditarmos que tal horário ver o gato preto, né, dá azar, né, passar por determinado local, acontece isso. Então, nós trazemos isso. E, consequentemente, quando a gente fala, né, de espíritos, tem um peso, né, porque, por mais que sejamos espíritas, né, todos nós, né, ou pelo menos uma boa parte, né, tem medo, né, de ver, né, em determinado local, né, em determinado horário, né, embora a gente saiba que que estamos, né, rodeados deles, né, e que somos também, né, espíritos, no momento com essa roupagem, né, carnal, mas que somos espíritos também, né. Enfim, então, nessa pergunta número 5, que Kardec vem trazer para a gente, é que, naturalmente, por nós termos essa bagagem cultural, por nós termos esse instinto de todos os tempos, né, de culturalmente, por trazermos isso, é natural que a gente crie essas coisas de lugares mal assombrados, né? Aí, na pergunta número 6, ele vai perguntar se existem dias, horários, locais em que esses espíritos eles prefiram aparecer, prefiram estar, né? E aí o Kardec, junto com os espíritos, dizem para a gente que, para os espíritos, né, o tempo não é medido como o nosso, né? É diferente. Então, na espiritualidade, né, o tempo que a gente tem, né, 24 horas o dia, não é o mesmo tempo na espiritualidade, né? É claro que quando a gente fala do sofrimento, né, a gente sabe que para um espírito desencarnado, aquele sofrimento que ele passa, né, que ele esteja passando do outro lado, o tempo para ele é medido de uma intensidade, né, maior, né? Claro que não vai ser medido de uma forma rápida, né? Tanto é que a gente tem relatos nos livros espíritas dos sofrimentos que parecem que são eternos, né? Parece que são inacabáveis, de tanto que vivenciam
aquelas cenas que vivem no umbral, persistem ali naquele sofrimento, parece que é inacabável, mas não no sentido de ser inacabável, mas da intensidade. Então, o tempo na espiritualidade, ele é bem diferente do que o nosso, né? Então, eles falam, os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem, nenhum caso fazem, né? Então, assim, essa questão do tempo, ela é muito relativa, tá? Então, para a gente aqui, a gente conta aí o tempo 24 horas, e a gente sabe que na espiritualidade já não é assim. Então, eles não costumam, os espíritos não costumam reunir-se em tal horário, tal dia certinho, né? Isso aí, para a gente aqui, quando a gente fala, claro, vamos fazer uma reunião numa casa espírita, tem todo um protocolo, né, para a gente se reunir ali dentro daquele horário, porque os trabalhadores necessitam estarem ali naquele horário para ter uma organização, né, e tudo mais, ok. Agora, porque os lugares assombrados, os espíritos se marcam, se reúnem, né, isso para eles é muito diferente, né, o tempo, né. A gente aqui está falando de uma linguagem bem diferente da deles, tá certo? E aí a outra pergunta se refere assim, da onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Então, é outra questão de imaginação, né? Porque à noite tem a questão do silêncio, da obscuridade, né? Então, aí, por isso, favorece mais, né? O fato deles aparecerem à noite. Então, também é fruto da imaginação, tá? Então, muitas das vezes, os espíritos que provocam esse tipo de situação, que vêm a provocar, é porque querem o quê? Aproveitar da credulidade de algumas pessoas, né? Então, por saber que aquela pessoa, ela né, tá com medo, ela acredita que o lugar é assombrado, então vamos ali proporcionar a ela que ela, né, continue crendo naquilo. Então, muitas das vezes isso acontece mais para fortalecer aquela ideia que a pessoa acaba criando daquele lugar mal assombrado. Mas que, na verdade, se ela parar para pensar, ela pode ir de manhã, ela pode ir à tarde, e os espíritos vão estar ali, tá certo? Não tem um horário determinado. E aí a questão número 8. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? E aí Kardec, junto com os espíritos, falam para a gente que o corpo ele é simples vestidura e que os espíritos eles não preferem estar no local onde eles deixaram os seus despojos, né? Ou seja, o seu corpo, né, ficou ali, né? Então, eles preferem o quê? Guardar a lembrança daquelas pessoas que lhe foram caras, né? Daquelas pessoas que significaram muito a eles, né? E que muitas das vezes a gente, no intuito de querer agradar, né? E no intuito assim da ignorância, no sentido de ignorar, né? Não no sentido de ser ignorante, grosso e tal, mas no sentido de ignorar, a gente acaba, né? Às vezes dentro do caixão colocando um objeto, né? E a gente achando que aquele objeto vai levar uma felicidade para aquela pessoa. Eu tenho uma tia que ela quando meu avô desencarnou, ela colocou um radinho que ele tinha, né? Já há muitos anos, ele usava o mesmo radinho, e ela colocou achando que ele fosse levar com ele, né? Então, por ignorância, por não conhecer, né? Por não saber que não iria levar com ele, mas sim com o intuito de fazer um afago, né? Colocou ali aquele radinho, né? Então, o que os espíritos colocam para a gente, que o objeto, a matéria em si, não quer dizer nada, mas sim o pensamento, né? Então, os espíritos, eles se ligam a determinados objetos pelo pensamento, né? Se prendem à matéria pelo pensamento, né? Então,
eles levam com eles aquela necessidade, eu estou preso a determinada matéria, mas pelo pensamento, né? Então, à medida que a gente se esclarece, à medida que a gente tem o entendimento, né, de que tudo que é matéria fica, né, que somente o nosso espírito é que segue para o plano espiritual, a gente vai percebendo que nada disso é relevante, né? Que sim, a nossa prece, como fala aqui na questão 8, né? Ela sim, né, essa prece fervorosa, sincera, essa sim, ela é eficaz, né? Essa sim, ela vai seguir junto com esse espírito, onde quer que ele vá, que é um ponto da história que Humberto vai tocar no final, né? Que a prece ela é capaz de ser transformadora, né? A prece ela é capaz de fazer com que a gente possa auxiliar, né, um irmão no seu desencarne. Ela é capaz de fazer com que a gente possa auxiliar um irmão num processo obsessivo, né? Ela é capaz de ajudar a gente no momento de tristeza, né? No momento de perda, né? E falando um pouco, né? Abrindo um parêntese, né? O que me tocou muito, né? Que eu assisti a entrevista da mãe do Paulo Gustavo, talvez por ter sido o Dia das Mães, né, que acaba tocando um pouco a gente, foi que na hora do desencarne dele, eles fizeram uma oração, né, e que ele, desde pequeno, pedia para a mãe fazer a oração de Francisco de Assis, né. Então, ela disse que naquele momento que foram chamados familiares no hospital, reuniu ela, a mãe, né, com a irmã, o pai, a madrasta, né, que ele se referia à madrasta dessa forma, deram as mãos em volta dele e fizeram essa oração. Então, para a gente refletir, né, porque até mesmo nos momentos difíceis, a gente tem que buscar forças na prece, né? Nos momentos desafiadores da vida, a gente tem esse recurso poderoso. A gente tem esse instrumento fantástico, né? Que Deus deu a todos nós, independentemente de sermos ricos, pobres, independente de qualquer coisa, todos nós temos esse poder. É só a gente impregnar a nossa vontade, o nosso amor, né? É só a gente mentalizar, né? E com isso a gente doar os nossos melhores fluidos, né? As nossas melhores vibrações, seja o momento que for, né? Às vezes a gente está no momento de desenvolvimento mediúnico, como a nossa irmã comentou, a Ludmila, e nesse momento a gente encontra muito desequilíbrio, né? Porque a gente ainda não consegue identificar o que é real e o que não é, né? E às vezes, quando consegue identificar, ainda fica mais confuso, é normal, é natural. E aí a gente tem a prece para nos acalmar, nos fortalecer. E a gente esquece da prece, né? E a gente esquece desse poderoso remédio, né? Desse poderoso medicamento para a nossa alma. Então, quando ele tocou aqui nesse capítulo, nessa pergunta de número 8, que o que a gente melhor pode fazer para esses espíritos, né, que estão aí presos, né, ou por questões materiais, ou presos por querer assombrar, né, querer fazer com que as pessoas acreditem, né, ser um espírito mal assombrado, ou por estarem vivendo presos dentro de um passado, né, como a gente vai ver nesse caso que o Humberto vai falar, quando a gente direciona uma prece, é libertador, né? Esse remédio ele pode não ser instantâneo, né?
ele pode não ser resolvido no mesmo momento, mas com certeza, paulatinamente, né, a gente ali, naquela fé, diariamente, a gente consegue o resultado. Então, fica aí o recado, né, desse capítulo, para que a gente possa, desse capítulo não, desses itens que eu falei, que ainda tem 2 amigos para falar, né, mas que fica aí o recado dessas perguntas, né, que a gente traz, sim, com a gente toda essa bagagem, né, essas crenças, né, de coisas do passado, de lugares assombrados, mas que a gente tenha isso em mente, que isso é uma coisa da nossa imaginação, né? E na medida que a gente vai crendo nisso, a gente vai criando, né? Vai criando esses pensamentos e acreditando nisso, né? Então, que a gente possa ter o conhecimento, né, de que esses lugares assombrados, eles são frutos da nossa imaginação, né? E na medida que a gente vai acreditando e a gente vai dando asas, né, os espíritos que não são tão evoluídos se aproveitam, né, das oportunidades, né? Eles se fazem, né, fazem com que essa credulidade dos homens, né, vire uma verdade, né? Então, que a gente possa aí vigiar, que a gente possa orar e que a prece seja sempre o nosso remédio, né, para a nossa alma, que seja o nosso companheiro, né, que a gente possa sempre buscar nela a nossa fonte, né, seja para nos auxiliar, para auxiliar o próximo e para buscar forças, né, para recomeçar. Então, agora eu vou passar para o Sérgio. Antes, Sérgio, dá boa noite aqui para a Selma Trigo. E tem um comentário da Ana Cláudia. A aparição de espíritos à noite para assombrar é tão somente para zombar daqueles que creem em assombrações. E a noite, por ser escura, guarda os seus mistérios para alguns. E aí, Luciana? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente até tem uns filmes, umas novelas, né, que essas coisas, né, meia-noite, né, essas questões assim, por ser de noite, então aparecem seres, né, aparecem, então é tudo muito assim, né, bem mitológico, né, uma coisa bem assim, da imaginação mesmo, tá certíssima. Tá bom. Sérgio, eu vou dar continuidade aqui, e aí no final eu passo para você, tá bom? A gente tem aqui, ó, a próxima pergunta lá do Livro dos Médiuns, é a pergunta de número 9. Kardec pergunta assim para os espíritos. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. E os espíritos respondem: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais e também por certos locais, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então é interessante porque alguns espíritos eles se apegam a alguns objetos, a alguns lugares. Esse apego, ele sempre demonstra uma certa inferioridade do espírito. Né? Todo espírito que tem algum apego a um objeto, a um determinado lugar, demonstra que ainda há um apego ali material e, portanto, há uma inferioridade desse espírito quando comparado àqueles que já evoluíram, que já se desapegaram da matéria. E a gente foi lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro de André Luiz, né, do espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier. André Luiz, para aqueles que não sabem, ele já havia desencarnado, né, ele está no plano espiritual, e ele faz alguns relatos de como é a vida no plano espiritual, de algumas situações. Então ele estava na excursão na Terra, uma excursão de aprendizado, de trabalho, junto com o instrutor Aulos e com o seu companheiro Hilário, onde eles estavam fazendo observações e aprendendo aqui na Terra sobre algumas situações da vida. E aí o instrutor Aulos convida André Luiz e Hilário para visitarem um museu aqui na Terra.
E aí a primeira observação que André Luiz faz, havia uma grande movimentação de ida e vinda de espíritos no museu. E isso meio que espanta André Luiz. Por que tanto espírito vem e vai do museu? Então, o instrutor Aulus explica para André Luiz que muitos companheiros que haviam fixado a sua mente no passado frequentavam essas instituições com o objetivo de rememorar, de relembrar. André Luiz repara, então, que algumas das obras dentro do museu estavam revestidas de fluidos, uns fluidos opacos, né, por substâncias fluídicas, enquanto outras não tinham qualquer revestimento. O instrutor Aulus explica, então, que todos aqueles objetos que eles viam envolvidos por substâncias fluídicas achavam-se fortemente lembrados ou visitados pelos espíritos que os possuíram em outros tempos. E aí, André Luiz observa um relógio que estava envolvido por essa substância fluídica e toca esse relógio, né, a pedido do instrutor. E automaticamente ele passa a observar a família que possuía aquele relógio, as lembranças daquela família em torno da mesa, onde o relógio também se destacava, e as conversações daquela família. Então ele passa a observar as lembranças daquela família que estavam ali meio que impregnadas naquele objeto. Tá? Então o objeto ele guardava as reminiscências dos seus antigos possuidores, e guardavam porque eram lembradas por eles, eram alimentadas por eles, porque estavam pensando, a família ainda pensava naquele objeto. E não só isso. O instrutor Aulus revela e explica que o casal, eles ainda frequentavam o museu para rever o relógio, para poder relembrar algumas situações que haviam tido no passado. Então é interessante que o nosso pensamento, a gente vem estudando o tempo todo o pensamento. O nosso pensamento, ele está o tempo todo atuando no fluido cósmico universal. Nós deixamos vestígios por onde passamos, por onde projetamos a nossa mente. A gente, em estudos anteriores, nós falamos sobre a questão da atuação da mente no nosso perispírito e no nosso corpo físico. Mas a nossa mente também atua nos objetos, também atua nos ambientes, impregnando-os com as nossas emanações. Isso acontece a nível individual e também acontece a nível coletivo. Algumas pessoas sensitivas, elas conseguem perceber as vibrações, por exemplo, de antigos presídios, de campos de concentração, né, de lugares onde houve escravidão, né, e não se sentem bem nesses lugares. Da mesma forma, percebem também as vibrações positivas de templos religiosos, de locais onde as pessoas se reúnem para fazer uma oração, né, para praticar o bem. Então, elas conseguem perceber a energia, as vibrações daquele ambiente, porque tem uma sensibilidade para isso. No mesmo livro, ainda dos domínios da mediunidade, e ainda na visita ao museu, André Luiz fala para a gente um exemplo muito interessante. Haviam 5 pessoas encarnadas que estavam admirando um espelho. Era um espelho já antigo. Porém, junto desse espelho, havia uma jovem desencarnada com uma expressão de grande tristeza. E essa jovem desencarnada, ela se irritou com algumas expressões que uma das senhoras encarnadas estava dizendo. Então, essa jovem, ela se aproxima da senhora, toca essa senhora, e esta senhora, sem saber o motivo, ela sente um mal-estar. E aí ela sai de perto do espelho. A jovem desencarnada, então, retorna satisfeita a contemplar o espelho e fica ali satisfeita. E aí o instrutor Aulus, ele revela o que estava acontecendo por trás daquela história. Por que aquela jovem estava presa àquele espelho? Aí ele explicou que aquela jovem, quando encarnada, ela começou a namorar um rapaz aqui no Brasil. Esse rapaz precisou mudar-se com a família para a França, com seus pais. Só que antes de mudar para a França, ele prometeu à jovem aquele espelho em casamento, como uma lembrança de que ele iria retornar para se casar com ela. Acontece que quando o rapaz foi para a França, passou algum tempo lá, se esqueceu da promessa, se esqueceu da jovem.
casou-se com outra moça na França e nunca mais retornou ao Brasil. E aquela jovem desiludida, ela se prendeu, se fixou ali e se prendeu ao espelho, aquela lembrança, na esperança de um dia reencontrar com aquele companheiro que havia lhe prometido, que iria retornar. Então ela fixou o seu pensamento em torno do espelho. E aquela senhora, que tinha uma certa sensibilidade, ela sentiu a presença da jovem. Né? Das 5 pessoas que estavam observando o espelho, só uma sentiu, porque as outras 4 não tinham essa sensibilidade. A senhora sentiu porque tinha essa sensibilidade mediúnica. E o instrutor Aulas nos fala no final dessa história que os 3 personagens, né, que seria o jovem que prometeu, essa jovem desencarnada e a jovem que casou com esse jovem, ou seja, um dia eles iriam se reencontrar para novamente poderem se acertar e reequilibrar as suas emoções. Mas o interessante dessa história é isso, é que essa questão de os objetos, né, por questão de apego, por conta de alguma história que está por trás daquilo, ou simplesmente porque os espíritos desejam rememorar um objeto que lhes trouxe prazer, ou que lhes trouxe uma lembrança afetiva, eles ficam impregnados, né, dessas substâncias fluídicas, enquanto o espírito permanecer lembrando daquele objeto. Na pergunta 9a, Kardec ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: quais as circunstâncias que podem levar os espíritos a buscar tais lugares? Os espíritos respondem: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, nem sempre são louváveis as intenções que os animam. Quando são espíritos maus, podem querer vingar-se das pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns espíritos, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que tenham constantemente diante dos olhos. E aí Kardec indica aqui um exemplo que está na Revista Espírita e também no Céu e Inferno, quando a Ludmila colocou, que é a história de um danado. Então esse artigo, ele conta a história de uma casa onde ocorriam barulhos, manifestações diversas, e as pessoas da região consideravam a casa assombrada, mal assombrada. Tentaram realizar rituais de exorcismo, mas não teve nenhuma eficácia. E havia ali na tradição uma lenda que naquela casa havia sido cometido um crime há muitos anos. Com a permissão do espírito de São Luís, a sociedade espírita evoca o espírito que assombrava aquela casa. O espírito, a princípio, ele se manifesta com sinais de violência, de agitação, quebrando os lápis e não querendo responder a qualquer pergunta. São Luís explicou que, apesar de ter trazido o espírito, ele tinha o seu livre-arbítrio e não poderia obrigá-lo a falar. São Luís explica também que aquele espírito era um espírito sofredor e que há aproximadamente 200 anos, sentia-se preso à casa, em virtude do crime que ele havia praticado naquela casa. São Luís, então, recomenda à sociedade espírita para que passasse alguns dias fazendo oração para aquele espírito, e que depois de algum tempo evocassem ele novamente. Após esse período, o espírito de orações, o espírito ele é evocado novamente. E aí, já cansado do sofrimento e sensibilizado pelas orações, ele retorna para a reunião da sociedade com uma outra disposição de ânimo. Ele estava arrependido. E aí, a Kardec, a sociedade pergunta assim para ele: vossas ideias mudaram desde então? O espírito responde: muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. Kardec pergunta depois novamente: durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer, vosso cativeiro, sentistes remorsos? E o espírito responde: nem um pouco, e é por isso que sofri tanto. Foi somente quando comecei a experimentá-los que, malgrado meu, foram provocando as circunstâncias que levaram à minha evocação, ao qual devo o começo de minha liberdade.
Obrigado, pois, a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Então, olha que interessante. Primeiro, a casa, de fato, o espírito se sentiu preso na casa pelo crime que havia cometido. Ele ficava relembrando o crime que havia cometido naquela casa. Ele ficou ali durante 200 anos. E ele afastava todos que buscavam morar naquela casa, ele provocava manifestações para assustar. Porque era um espírito que não havia nem começado a sentir-se arrependido. Então ele não entendia por que ficava preso ali naquela casa. Porém, depois, passado esse período de 200 anos, praticamente, ele começou a se arrepender e foi o motivo pelo qual ele foi esclarecido, porque a partir desse arrependimento, ele foi evocado na sociedade, os espíritos trouxeram ele para poder se comunicar na sociedade espírita, começaram-se a orar por ele, que sensibilizou ele ainda mais, fazendo com que ele mudasse a sua disposição, e ele ainda foi esclarecido, né, na sociedade. Então, quem tiver interesse de ver essa história, ela está completa lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1860. Tá? Então, é muito importante a oração, o esclarecimento, e não querer afastar os espíritos com fórmulas de exorcismo ou querendo desafiá-los. Né? A gente tem que ser caridoso com todos. Né? Temos que respeitar a todos. Antes de passar para o Sérgio, deixa eu ver se tem aqui alguns comentários. Ó, as cargas vibracionais dos espíritos e também pelos fatos ocorridos no ambiente que o espírito se mantém ligado pelo pensamento. Nós, nos trabalhos de desobsessão, observamos muitos casos de espíritos que não saem do ambiente que morou e diz que a casa é dele, e cria uma situação de profundo apego e não se permite se liberar desse local. Fora os espíritos obenteiros que se divertem com o medo dos encarnados. Verdade. Né? Tudo isso muito bem colocado. Então, eu vou passar para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus continue entre nós, né? E esse estudo é um estudo muito bacana, né? Interessante, porque Kardec ele faz os apanhados para que a gente possa entender com muita simplicidade, né? Sem nenhuma fórmula mágica, de como funcionam essas questões das casas mal assombradas, né? E interessante que aqui nesse finalzinho ele faz um fechamento muito bacana, muito, assim, muito interessante, muito bonito, do qual vocês vão perceber o intuito de Kardec ao trazer esse estudo, né? Com certeza Kardec fez milhões de perguntas aos espíritos sobre isso, mas ele reduziu aqui, né, para que a gente possa compreender melhor. Então, veja bem, na pergunta 12ª, Kardec pergunta assim: será racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? É racional ter medo dos lugares assombrados? Aí os espíritos, né, respondem mais que imediato que não. Não. Os espíritos que frequentam certos lugares produzem neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria, na covardia dos homens. Como já foi dito aqui, muitas das vezes eles querem mais se divertir com o nosso medo, né? Com as nossas crendices, com as nossas fantasias, do que mesmo nos fazer mal, né? E ele aqui ainda lembra, olha que bacana, ele lembra aqui a gente, como já foi dito, mas ele lembra aqui nessa pergunta, que nós estamos rodeados de espíritos o tempo todo. Nesse exato momento, estamos rodeados de espíritos. Nas casas mais tranquilas, ali na casa do Humberto, ali que está calminho, na casa da Ludmila, na minha casa, na casa de cada um de vocês, estamos rodeados de espíritos. E nem por isso são casas assombradas. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, a gente gosta muito de citar essa pergunta. Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam.
Ou se eles estão aqui ao nosso lado o tempo todo, e Kardec pergunta se eles nos influenciam, Kardec responde, nos influenciam tanto ao ponto de muitas das vezes nos dirigir, né? Nos produzir as ideias. Então nós estamos rodeados de espíritos. Então não é motivo para ter medo dos espíritos, até porque nós somos espíritos, né? E muito interessante, essa semana passada, agora, meus irmãos, aconteceu um fato que talvez fosse até para trazer aqui para o nosso estudo. Houve uma pergunta aí, né, que se os espíritos aparecem hora, local e dia marcado, só aparece à noite, lugares em ruínas, né? E aconteceu uma coisa engraçada lá no meu trabalho. Eu almoço no restaurante que é no mesmo prédio que eu trabalho. E o rapaz que nos serve lá, meu irmão, nosso irmãozinho que serve lá o almoço para a gente, que por sinal nos serve muito bem, que é muito carinho com a gente, eu estava sentado próximo ao corredor onde passam as pessoas e eu olhei para ele para pedir uma água. Quando eu olhei para ele, ele veio imediatamente à minha direção, naquele momento, e ele falou assim: Sérgio, que é essa criança que estava do seu lado aqui, que deu tchau para mim e foi embora? Eu falei: irmão, não tinha criança nenhuma aqui não. Não tinha, ele deu tchau para mim aqui agora, nesse momento. Eu até vim aqui ver quem era, que acabou de sair daqui agora. Eu falei: olha, não teve, não, você teve uma visão. Aí fala: puxa vida, de vez em quando isso acontece comigo. Eu falei: mas não fica tranquilo, que isso é uma mediunidade, que isso não é nada demais. Aí, então depois a gente conversa sobre isso. Aí depois nós conversamos um pouco sobre isso. Então, não tinha hora marcada, não era noite, era um lugar movimentado, né? Um restaurante, e uma criança apareceu e deu tchau para nosso irmão. Aí eu perguntei: você sentiu medo? Ele falou: não. Então era uma criança com um semblante bonito, que deu um tchau. Quem sabe estava ali só para trazer quem sabe esse exemplo, né, Humberto, para a gente hoje. Então isso é uma coisa muito normal, né? E aí Kardec faz uma outra pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: haverá meios de expulsar? Haverá meio de expulsar os espíritos ali daquela casa, os maus espíritos? Haverá um meio de fazer isso? O que vocês pensam aí? Respondam em suas cabeças. Depois vamos ver o que Kardec nos disse aqui. Haverá algum meio? Aí Kardec nos diz o seguinte: que muitos dos meios que a gente usa, né, como já foi dito aqui, amuletos, simpatias, fazendo várias coisas, eles riem das nossas crendices, porque as coisas materiais não os atingem. Muitas das vezes os atrai até mais ainda, porque percebe que o que eles estão fazendo está surtindo efeito. Poxa, então não tem nenhum jeito de afastá-los? Sim, tem um jeito. Kardec diz aqui que tem um jeito muito eficaz de afastar os maus espíritos. Como? Atraindo os bons espíritos. Já que estamos rodeados de espíritos, podemos escolher qual tipo de companhia que queremos ter em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer. Através da caridade, de fazer o bem. Então Kardec diz o seguinte: faça o bem, seja bom o maior tempo possível, porque aí você estará atraindo os bons espíritos. E quando você atrai os bons espíritos para o seu redor, é certo que os maus espíritos, quando a gente fala maus, irmãos, a gente sempre fala maus para diferenciar dos bons, mas, na verdade, nós da doutrina espírita não nos direcionamos a esses irmãos como maus, pessoas más, que vão ficar eternamente na maldade, não. São espíritos um pouco mais ignorantes do que a gente. Então, os espíritos que precisam de ajuda. Então, quando a gente muda a nossa sintonia,
a gente muda nossas companhias. Quer ver um remédio bacana para a gente mudar as companhias espirituais em nosso lar? É o culto do Evangelho no lar. Os Espíritos dizem que quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós transformamos o nosso lar num ponto de socorro. Olha que interessante. Então, os Espíritos, quando estão passando por um bairro ou por uma cidade, ele reconhece os pontos de socorro. Claro, fora as casas religiosas, né? Fora os templos religiosos, as casas espíritas, a nossa casa também se torna um ponto de socorro. E aqueles espíritos são socorridos ali. Então, nossa casa fica blindada sobre os efeitos maléficos desses irmãos que ainda praticam, né, os maus pensamentos, que querem prejudicar, que querem brincar, que querem zombar de nossas existências. Então, esse é o meio mais eficaz. O Humberto já falou ali da oração. E na última pergunta, né? Nessa própria pergunta também, ele questiona a questão do seguinte, que tem pessoas que são de bem, né, que se mostram pessoas boas, e acontece de ter companhia de espíritos ainda zombeteiros e tudo mais. Aí ele diz o seguinte, que muitas das vezes são provações. Nós estamos aqui estudando, falando sobre amar os espíritos, ter paciência com os espíritos, com as pessoas, e aí somos provados para ver se nós realmente estamos nessa vibração de realmente ajudar. E muitas das vezes nós nos dissemos sermos bons na aparência, mas lá no nosso íntimo não somos totalmente bons ainda. Então, serve de provação, serve de aprendizado, serve de alerta, né? Para que a gente possa despertar para essa outra questão das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós estamos muito ligados às coisas materiais. Estamos muito ligados aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E esquecemos de que devemos orar por esses irmãos que necessitam de ajuda. Nós vemos lá no Evangelho, no Céu e Inferno, né? Nas cartas, nas psicografias, que 99,99% dos espíritos que ali estavam se melhoravam e pediam orações. Então, as nossas orações são importantíssimas. As nossas orações abrem caminhos para os bons espíritos socorrerem esses irmãos, para trazer o arrependimento, como o nosso irmão falou, que o espírito lá ficou tantos anos naquela casa sem sentir arrependimento. Às vezes uma oração nossa toca profundamente ao coração desses irmãos e faz modificar aquele semblante, e eles pedirem ajuda e serão ajudados, todos serão ajudados. Então, ficou aqui resumido que quem frequenta esses ambientes, geralmente são aqueles irmãos nossos que gostam até da gente, que não querem fazer o mal. Foi dado o exemplo aí de Divaldo, né, que o espírito do irmão influenciava Divaldo, e Divaldo ficou até sem andar. Mas ele queria mal ao Divaldo? Não queria mal ao Divaldo. E outra coisa, serviu para quê? Divaldo começou a despertar para essa questão espiritual também. Houve ali um alerta, né? um aceleramento da sua missão. Então, muitas das vezes são irmãos nossos, amigos, parentes, que precisam das nossas orações. Que muitas das vezes nós ficamos até atraindo eles para que eles fiquem ali, porque nós ficamos naquela mágoa, que não deveria ter ido, que aquele irmão foi na hora errada. Quem somos nós para julgar isso? Todos nós temos um tempo.
Então temos que percebê-los eles no mundo espiritual trabalhando, alegres, felizes, para que eles possam se deslanchar no mundo espiritual. Outras das vezes são espíritos brincalhões, levianos, né? Que querem nos atordir aí, fazer com que a gente tenha medo. E outras das vezes, e muitas das vezes, na maioria, espíritos sofredores, que precisam de nossas preces. É o melhor remédio, é a melhor solução. Entrarmos em oração, termos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, para o espírita, ele é o livro de cabeceira. É aquele livrinho que tem que estar ali do nosso lado, para que nos momentos difíceis a gente abra o livro e leia. Né? Assim como o livro dos Espíritos é o nosso manual, né? Nosso manual de nós acharmos ali, através das perguntas e das respostas, acharmos os nossos conhecimentos para que possamos ter aquela fé raciocinada. Então, meus irmãos, Kardec fecha esse estudo com essa mensagem: a oração para esses irmãos. E quem não fez ainda o Céu e o Inferno, ou vai ter a oportunidade de estudar o Céu e o Inferno, ou já fez, ou quiser ler lá tem as mensagens dos Espíritos, que eles são invocados, e muitas das vezes estão sofrendo em lugares, presos a lugares, presos às circunstâncias, presos a um espelho, presos a um relógio, presos a um carro, presos a uma pessoa. E aí eles são evocados, são doutrinados, e depois são evocados de novo e agradecem muitas orações que foram feitas, aquela preocupação que foram dadas a todos eles. Se sentiram irmãos, que se sentiram acolhidos. E a nossa casa espírita, a doutrina espírita, a gente vai sempre repetir isso aqui, é acolhedora. Ela acolhe, independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa, ela é uma casa acolhedora. E quando a gente é acolhido, quando esses irmãos são acolhidos, a sua vibração modifica. Quando nós emitimos a eles o nosso magnetismo amoroso, ele penetra aonde quer que esteja, aonde eles estiverem, em qualquer circunstância. Isso é certo. Os Espíritos nos dizem que é certo. Quando você faz uma oração com sentimento, com vontade de ajudar, com vontade de que aquelas pessoas se melhorem, que aquela pessoa receba essas vibrações, aonde ele estiver, ele vai receber. Então fica aí a mensagem, né, de Allan Kardec. E para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagenzinha do nosso irmão Chico Xavier, bem curtinha, para que a gente guarde ela em nossos corações e pratique isso, porque é isso que os bons espíritos querem da gente. Ele fala assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Chico Xavier. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós e que esses irmãos, tanto encarnados e desencarnados, que aqui participaram do estudo, recebam de todos nós, e principalmente de nosso Mestre Jesus, o alívio, a esperança e a vontade de evoluir. Passo a palavra ao nosso irmão Humberto. Obrigado, Sérgio. Nós estamos encerrando o estudo de hoje.
A gente vai passar para a Ludmila para estar fazendo nossa oração de encerramento. Tá bom? Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo seus ensinamentos, pedindo a oportunidade, Senhor, para que possamos despertar para as práticas melhores, práticas salutares, e que possamos, Senhor, com o seu amparo, utilizarmos nossas boas vibrações para ajudarmos esses irmãos que se encontram em nossos lares, precisando de uma palavra amiga, precisando de um amparo, precisando de um socorro espiritual, Senhor. Que eles possam enxergar a presença dos amigos espirituais que estão sempre em prontidão para auxiliá-los, Senhor. Que eles possam voltar o pensamento ao Altíssimo para enxergar a presença dos seus irmãos espirituais, a ampará-los, a consolá-los, a auxiliá-los no que for necessário para o seu aprimoramento espiritual, Senhor. E que nós possamos prosseguir assim, sempre com o seu amparo, sempre com o seu auxílio, que nós possamos prosseguir ajudando quando formos chamados, que o seu exemplo, Senhor, possa se transbordar em nós, para que possamos ser seus verdadeiros servos, não apenas agindo, mas pensando no bem, falando no bem, vivenciando o bem, em qualquer momento da nossa existência. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado à participação de todos. Nós desejamos uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima segunda.